Amém. Deus abençoa a todos, hein? No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Está ficando um pouco alto. Pela graça de Deus nós estamos aqui, né? E se não fosse a graça dele, nós não estaríamos aqui, mas é a graça dele que tem nos trazido até aqui, né? Hoje, como é dia de Santa Ceia, o tempo é menos, né? Então nós vamos aproveitar o nosso tempo, vamos ler a Bíblia. E aqui tem alguns pedidos, no final nós vamos orar por esses pedidos aqui, no final do culto. Nós vamos ler a palavra em Isaías 55, do verso 5 a 11, e depois em Êxodo 20, versos 5 e 6. Isaías. Vamos começar no verso 5. E está escrito assim: Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-o para nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Então vamos ler ainda no livro de Êxodo, no capítulo 20. Eu devia ter falado com o irmão Silas no outro verso, mas vamos ver só esses versos mesmo, que só o 4 e o 5 mesmo, o 5 e o 6 de Êxodo 20, porque na verdade ele está falando sobre imagens, né? Mas nós vamos pegar só do verso 5 aqui, que diz assim: não te curvará a elas, quer dizer, qualquer imagem, né? Nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então nós vamos orar, vamos agradecer a Deus pela a graça estendida sobre nós. Esses pedidos nós vamos orar no final do culto. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, nós estamos aqui ainda na terra, Senhor, pela Tua misericórdia. Meu Deus, eu creio que, quem sabe, é falta minha, ou falta de alguém que está aqui, ou falta de alguém que ainda está no mundo, Senhor, que ainda não tem chegado à posição correta. Meu Deus, não pelo mundo, mas o Senhor está aqui ainda pelos Teus filhos,
porque o Senhor espera que os teus filhos cheguem à posição que deve chegar. Assim nós pedimos misericórdia ao Senhor, Pai. Meu Deus, mesmo que nós pensamos, Senhor, e sabemos que o Senhor está vindo para buscar um povo, meu Deus, mas o Senhor não virá até que esse povo esteja bem preparado, Senhor. Assim, meu Deus, ajuda nós, Senhor, a estar preparados para aquele grande dia, Senhor, que todo ser humano espera, Senhor. Um dia quando tudo terminará aqui e começará tudo de novo ali no céu, meu Deus, um céu de alegria e de gozo, de paz, meu Deus, aonde não há tristeza nem dor. Assim nós queremos pedir ao Senhor que nos ajuda, Pai, a estar pronto para aquele momento, que as nossas vidas, Senhor Deus, cada dia possa melhorar, que a obediência ao Senhor, que nós possamos cada dia procurar fazer algo para obedecer a Tua palavra, Senhor. Ajuda os Teus filhos que estão aqui na face da terra ainda, Senhor. Meu Deus, muitos já saíram, Senhor, muitos já estão no pó da terra. Eles já ouviram a Tua palavra e estão esperando por aqueles que ainda não estão prontos, Senhor. Meu Deus, assim nós pedimos misericórdia a Ti, Pai. Meu Deus, e nós viemos na igreja, Senhor, é para ouvir a Tua palavra, é para chegar e sair melhor do que nós chegamos. Assim nós pedimos essa misericórdia, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, meu Deus, porque só a Tua palavra é vida aqui na terra. Assim, Senhor, perdoa os nossos pecados, tira toda a incredulidade, Senhor. O maior pecado é a incredulidade. Por isso, Senhor, tira essa incredulidade, para que o Senhor possa, meu Deus, sentir prazer, Senhor, dos Teus filhos que estão aqui procurando, Pai, por essa paz gloriosa. No nome do Senhor Jesus Cristo, dá-nos uma ceia abençoada nesta noite, e ajuda aquelas pessoas que ainda estão enfermas, Senhor, estão doentes, e muito mais, Senhor, enfermo na fé, Senhor, na alma. Ajuda todos nós, meu Deus, tem misericórdia de nós todos os dias enquanto vida estiver aqui, Senhor. Nós te pedimos todas essas coisas, é no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, irmãos. Na verdade, que eu peguei muitas mensagens, é claro que não, fui pegando mensagem desde ontem para pregar, mas acaba que depois a gente vai, não sei por que Deus muda os pensamentos da gente para pregar, e acaba que se fosse pregar o tanto de mensagem que eu tenho aqui, seria alguns dias para pregar, né? Mas aí às vezes a gente pensa em pregar um assunto, como tinha um assunto aqui que era muito bom para pregar, mas mesmo assim, aí eu creio que Deus não quer que seja esse, seja outro. Então, nós vamos falar, como essas escrituras que eu li aqui, como eu até anotei aqui, nós temos mensagem, o profeta falando, Deus não muda seu parecer acerca de sua palavra. Então, nós estamos aqui, por exemplo, deixa eu ler um parágrafo antes da gente entrar, eu quero ler bastante sobre a era de Laodiceia e o resumo das 7 eras, mas eu quero alguns parágrafos que eu anotei aqui do retorno ao jubileu. Nós vamos falar, como nós estamos falando sobre um Deus misericordioso, mas vocês notam que Deus não muda o seu parecer acerca da sua palavra. Deus só é misericordioso se nós obedecermos a palavra. Deus é um Deus que perdoa, na verdade, perdoa, mas até que eu e você ou qualquer um passa da linha divisória. Depois Ele não perdoa mais. E o que nós vamos ver é isso aqui,
Eu vou ler aqui nesse parágrafo 61 dessa mensagem, que diz assim: a igreja agora é como Israel. Tá, escute bem. A igreja agora é como Israel. A igreja é como Israel quando saiu do Egito. Quando Israel estava no Egito, Deus, por sua graça maravilhosa, sem nenhuma organização ou qualquer outra coisa, Ele chamou Israel para a sua saúde. Está vendo? Sem nenhuma organização. Tá? Isso aqui, como eu creio, veio na minha mente. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui, que ele falou aqui. Eu creio que é nessa mensagem mesmo. Não sei se eu anotei. Não, acho que não é nessa mensagem, não. O profeta está falando que hoje o povo é como Pedro. Pedro, quando encontrou com Jesus, Pedro logo lembrou de fazer igrejas. E o povo hoje é igualzinho. Tudo é igreja, né? Mas aí o profeta diz: mas o Jeová disse: este é meu filho amado, a ele ouvi. Ah. Então o que nós estamos procurando fazer é isso aqui, ó. Não é crer em uma igreja, é crer na palavra de Deus. Como uma libertação total. Porque senão, eu vou ler o resumo das 7 eras para os irmãos verem a aceleração para o amadurecimento, tanto do joio quanto do trigo. Hoje há um crescimento, não no crescimento, hoje vocês notam que não há um crescimento, mas há uma aceleração no amadurecimento, e isso se você, vai depender do que nós plantamos em nosso coração. Porque Deus está acelerando nesse sentido para amadurecer as sementes que estão na terra. E isso não é só trigo, não. O joio também está amadurecendo em grande rapidez. E agora, quem é joio? Joio é todo aquele que não faz a vontade de Deus. Eu creio que os irmãos estão entendendo. Porque às vezes nós pensamos lá, as denominações, não. Todo aquele que não procura fazer a vontade de Deus é joio. É joio. Somente aqueles que estão procurando fazer a vontade de Deus é trigo. E tanto um lado quanto o outro está amadurecendo em grande rapidez. Porque é hora de amadurecimento. Aí vocês podem notar as coisas que estão acontecendo. As igrejas, às vezes não procurando tanto fazer ou conhecer a mensagem como ela é, mas, em outro sentido, as igrejas estão enchendo e amadurecendo naquilo que eles têm aprendido. Mas o eleito está amadurecendo na palavra de Deus, para ele sair daqui. Então, aqui ainda, deixa eu continuar onde eu estava lendo. Então, ele disse assim, ó, então é como Israel, Deus, por sua graça maravilhosa, sem nenhuma organização ou qualquer outra coisa, Ele chamou Israel para a sua saúde. Ele o chamou para a sua herança. A graça proveu-lhe um profeta, a graça proveu-lhe uma coluna de fogo, a graça deu-lhe um cordeiro sacrificial, a graça deu-lhes poder, a graça deu-lhe libertação, a graça deu-lhe vitória, a graça deu-lhe todas essas coisas. Está vendo? Como nós também, a graça deu tudo para nós. Mas vai depender de nós agora qual lado que nós estamos. Se nós estamos do lado do trigo ou do joio. Sabe? Porque aí vocês vão notar que Deus está abençoando um povo. E esse povo é aquele povo que obedece a Ele. Então eu tirei aqui, por exemplo, ele disse ainda no 66. Você sabe o que vocês têm feito? A mesma coisa que Israel fez quando eles rejeitaram o plano provido de Deus para eles, começaram a vaguear. Isso é o que a igreja tem feito hoje, vagueando ao redor, levando tudo para dentro de sua denominação.
Está vendo aqui? Você está vendo que hoje está, não sei se vocês prestam atenção nisso, dentro do próprio grupo da mensagem. Está bem desse jeito. Tem pastores aí, que até na hora, como aqui há pouco tempo nós tiramos a oferta, já passando lá o número do Pix, para você também poder depositar dinheiro na conta dele. Agora, isso é preparar para ir para o céu? Não. A pessoa está preparando para vir. E olha, preste bem atenção na igreja dele, como é que é cheia. Mas prega a verdade para você ver se ela não fica vazia. Tem uma dessas mensagens aqui, o profeta diz que chegou em 1962, no mês de novembro, ele chegou numa igreja e começou a pregar. Ele disse que ela ficou quase totalmente vazia, todo mundo foi embora, porque ele estava pregando a palavra. Está vendo? A palavra é só para eleito, tá? A palavra é só eleito que vai ficar e suportar a palavra, o resto vai embora. Então, por isso que eu estou mostrando para os irmãos esse quadro aqui. É igualzinho, olha irmão, deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui. A gente tem que prestar muito bem atenção na palavra de Deus. Em número 14, ali, você encontra uma coisa, aí vocês vão notar como é que Deus fala. Quando Deus disse assim, olha, eu não quero mais esse povo, eu vou destruir esse povo, não adianta conversa. Deus vai destruir o povo. Vocês notam que Moisés entrou na brecha, porque ele era o tipo de Cristo, entrou na brecha e pediu a Deus para perdoar eles? Deus falou com Moisés e disse assim, Moisés, segundo a sua palavra eu perdoo eles, mas segundo a minha palavra eu não perdoo eles. Mas segundo a sua eu vou perdoar, mas eles vão ser destruídos, eu não vou deixar eles entrar lá. Mas segundo a sua palavra, eu estou perdoando eles até certo ponto. Mas na minha palavra eu não posso perdoar, porque eles foram rebeldes desde Gênesis 19, desde Êxodo 19. Ele já tinha cruzado a linha da misericórdia. E quando veio a lei, é porque eles já estavam fora do plano de Deus, eles não iam entrar mais. Então Moisés pediu, Senhor, perdoa esse povo, mas o que Moisés diz? Mostrando sempre o lado da terra. Senhor, se o Senhor não fizer isso que o Senhor está querendo, o povo vai falar que o Senhor não deu conta de levar o povo lá. Então, segundo a sua palavra, eu perdoo. Mas, leia depois, eu posso ler para os irmãos ver uma coisa. Você acha que Deus perdoou aquele povo? De jeito nenhum. Deus não perdoou aquele povo. Aquele povo foi destruído. E Moisés era um tipo de Cristo. E Cristo é o verdadeiro. E quando Jesus estava aqui na terra, ele disse, seus pais comeram maná no deserto, mas todos estão mortos. Está vendo? Quer dizer, mesmo que Moisés pediu misericórdia para eles, mas Deus não aceitou aquilo, porque Deus já tinha condenado aquele povo. Agora pense bem em nós, que estamos aqui já há quase 40 anos, dentro desse emaranhado de igreja hoje. Olha o perigo que nós estamos correndo. Sem saber aonde nós vamos. Você sabe para onde nós vamos? Para o céu. Mas eu e você tem que obedecer a mensagem. Deus desceu aqui nesses últimos dias, foi para isso, para nos tirar desse emaranhado, que as igrejas já estavam enroladas. Então Deus desceu para que Ele pudesse ser a voz, a última voz, e que todo mundo obedecesse essa voz, e não uma voz de nenhum outro homem. Mas será que está acontecendo? Não, não está. Não está acontecendo. Porque as coisas que, por exemplo, deixa eu ler algo aqui para os irmãos verem uma coisa aqui. Ó. Só para os irmãos verem uma coisa. Porque muitas pessoas falam assim, mas o profeta andou no meio do povo. Andou, mas sabe o que ele andava? Tentando mudar a sinfonia, o ritmo deles.
O profeta andou no meio das denominações tentando fazer com que eles entendessem que Deus queria algo diferente, não o que eles estavam fazendo. Sabe? Estabelecendo uma coisa aqui, nome blasfemo. Você sabe que cada igreja que surge com um nome de ministério é um nome blasfemo. E isso entra a mãe, então, a mãe, Roma, você sabe que Roma, ela, em Apocalipse 17, ela é a mãe, e ela tinha vários nomes, blasfemos, e ainda continua aumentando mais, sabe? Mas nós não estamos aqui para servir a mãe, estamos aqui para servir o pai. Tá? O pai. A mãe estabeleceu isso aí e o povo vai, é ministério fulano de tal, ministério fulano de tal, não sei o que, não sei o que. Só existe um ministério hoje, é filho do homem. Quem é o filho do homem? Jesus. Está aqui. Quem entender isso vai chegar lá. Porque só existe um caminho, e esse caminho é essa revelação. Essa revelação está nos tirando daqui. Sabe? E quanto mais passa, menos vai ficar. Jesus chegou a um ponto, o profeta chegou a falar, e todo mundo sabe disso. Jesus chegou a um ponto, praticamente quase não tinha ninguém crendo nele mais. Mas tinha alguns que seguiam os seus passos, que pôde ver a ressurreição dele. Então, veja aqui, só para os irmãos entenderem um pouquinho aqui da mensagem, porque eu sou contra a religião organizada. Parágrafo 29. Não é porque não pertenço a uma denominação que eu tenho estado contra a organização, porque eu sou grato aos meus irmãos a quem estou falando hoje, e eu tenho convites, eu creio que quase todas as denominações, especialmente do grupo do Evangelho Completo. Isso era no início, quando a mensagem estava começando. E até mesmo em muitas outras igrejas eu tenho sido chamado a vir para seu companheirismo e unir-me a eles. Porém, eu tenho permanecido independente, não unindo a nenhuma delas. Independente, porque essa influência que eu tenho, eu não desejo colocar sobre nenhum grupo de pessoas. Entendeu agora? Eu desejo colocar o que Deus tem me dado, uma oração pelos enfermos, para serem beneficiados todos os filhos de Deus em cada organização. Ele nunca tem me pedido para orar, para não orar por alguém, por pertencer a tal. Deus julga o coração do homem. Está vendo aqui? Então, assim, Deus, através do mensageiro, estava andando no meio das igrejas, tentando tirar eles daquele grupo e colocar eles na posição da palavra. Jesus foi chamado, como aquelas igrejas, eles pensaram que Jesus estava lá dividindo a igreja, mas não era. Jesus estava tirando o povo do erro e colocando na palavra. Hoje a mensagem é para isso. Retorno ao jubileu. Vocês notaram a mensagem que eu li aqui, ó? Retorno ao jubileu. Quer dizer, uma chamada de Deus chamando um povo para o céu, não para ficar mais aqui. Sabe? Então o que nós precisamos de entender é isso. Agora eu vou ler aqui, ó. Eu sei que eu tenho muitas partes aqui para ler, mas deixa eu ler aqui. Vamos ler o resumo das eras da igreja, só para os irmãos verem aqui. Talvez não precise nem de eu explicar tanto, porque aqui já está bem explicado. 38 dá resumo das 7 eras. A igreja luterana foi a primavera. Por isso que ele começa de Lutero para cá. Por que ele começa de Lutero para cá? Justificação, santificação, João Wesley, batismo do Espírito Santo, a era pentecostal, e agora o Espírito Santo mesmo aqui, chamando o povo para fora.
A era de John Wesley foi o tempo do verão, quando o trigo cresce. A era de Laodiceia é o tempo da colheita. É a era que nós estamos vivendo, é tempo de colheita. Agora Deus, o sol, o Espírito que está aqui, está exatamente para amadurecer cada semente que está na terra. Isso não significa que ele vai levar, mas significa que todo mundo tem que amadurecer, porque o sol é quente. O Espírito Santo está aqui amadurecendo cada semente que está na face da terra. Então ele disse aqui, deixa eu voltar aqui. Quando se ajunta o trigo, então, aqui, ó, a era de Laodiceia é o tempo da colheita, quando se ajunta o joio para queimá-lo e o trigo para o Senhor. Tempo de ceifa. Tem notado você que no tempo da colheita há uma aceleração no amadurecimento e, consequentemente, uma diminuição no crescimento? Quer dizer, para de crescer e há uma aceleração no amadurecimento. Quer dizer, todo mundo toma uma posição. Vocês notam que eu preguei há pouco tempo sobre isso aqui? Os 3 mensageiros estavam aqui na terra, cada um pregou mensagem para cada grupo. Agora não existe os homens mais, mas agora o próprio Deus está amadurecendo cada semente. Tanto o joio quanto o trigo. É Deus que está amadurecendo. Tá. E aí que é o perigo. Já pensou se nós não fazer como Israel fez? Esquecer a graça, esquecer que Deus tinha um mensageiro, que tinha que ser cumprido a palavra dele, e depois ir deixando aquilo até que chegou o momento de Êxodo 19, Deus aparecer e condenar aquele povo. Você já sabe que está ali, ó. Foi domingo, eu preguei sobre isso. Essa nuvem aí, a nuvem quando ela aparece é para condenar os pentecostais. Está escrito aqui na festa das trombetas. A mensagem veio do 7º anjo, veio condenar os pentecostais. E, consequentemente, aqueles que obedecem a palavra estão salvos, porque está crendo na mensagem. Então a nuvem, quando ela aparece exatamente para trazer juízo sobre o mundo. Mas graças a Deus, quando Israel, antes que eles chegassem a uma situação tão ruim, essa mesma coluna de fogo e essa mesma nuvem protegeu eles do inimigo. Mas chegou no deserto, eles esqueceram e pensaram que o inimigo era só lá. Mas eles se tornaram mais inimigos de Deus, foi no deserto. Deus tirou eles da mão do inimigo, e eles se tornaram inimigos de Deus no deserto, contra o próprio Deus que tirou eles. Já pensou, irmão? Pense bem, Deus nos tira das denominações, e nós, como está escrito numa dessas mensagens, e nós voltamos ao vômito como cachorro. Pense bem. Porque o cachorro é assim, ele vomita, depois ele vai lá e come de novo. Ah, já pensou? Tá, hoje mesmo eu li numa mensagem falando assim, olha, as igrejas estão exatamente assim, volta ao vômito e começa a comer, como cachorro, fazendo as mesmas coisas e pensando que quanto mais aumenta o grupo, está indo para o céu. Não é, quanto mais diminui, mais você está a caminho do céu, tá? Você tem que prestar atenção que nunca houve um grande grupo que foi para o céu. Em todos os 6.000 anos, mostra-me aonde foi um grande grupo. Nunca foi. Sabe? Praticamente, onde nós vimos um dos maiores grupos foi nos dias de Elias, que ele achou que era só ele que tinha ficado, e Deus falou, não, tem 7.000 com você. Mas a coisa estava tão difícil que ele pensou que era só ele que tinha sobrado. Mas quando você é eleito, você está seguro em Deus. Você não está seguro no homem.
Então ele disse, então consequentemente uma diminuição no crescimento até o ponto em que cessa completamente o crescimento? Não é exatamente o que estamos vendo nesses dias? A falsa vinha está perdendo milhares para os comunistas e os grupos de incrédulos. Seus números não são mais aumentados como eles querem que pensemos. Seu domínio sobre o povo não é mais como costumava ser, e em muitos casos, o ir à igreja é apenas um espetáculo. E a verdadeira vinha? E a verdadeira vinha? Está crescendo? Onde estão aqueles enormes quantidades de pessoas que apareceriam aos reavivamentos e respondiam ao chamado de altar? Não são eles simplesmente emocionais em suas aproximação do altar, ou então desejosos de alguma coisa física em vez de realmente buscar o que é espiritual? A situação é essa hoje. Ao invés de buscar o reino de Deus, está buscando coisa física. Mas está vendo a igreja lá, está crescendo, eu vou para lá. Vai. O grupinho que vai para o céu é pouco, então vamos ver quem é que vai para o céu, né? Então veja aqui, aí diz: por acaso não é esta era como no dia em que Noé entrou na arca e se fechou a porta, porém Deus retardou o juízo por 7 dias? Nenhuma só alma foi literalmente convertida a Deus naqueles 7 dias de silêncio. É o tempo da colheita. Então tem que chegar à cena nessa era aqueles que trarão o trigo e o joio ao amadurecimento. O joio está aumentando com grande rapidez. Deixa eu voltar aqui. O joio está amadurecendo com grande rapidez sobre mestres corruptos que guiam o povo para fora da palavra. Porém o trigo, agora veja aqui, o trigo não está na mão de pastor. O trigo está na mão do Senhor. Escute bem. O joio está na mão de grupos, de homens, sendo guiados ao amadurecimento. Mas veja o trigo. Vamos ver aqui. Porém o trigo também tem que amadurecer. E a ele, Deus está mandando um profeta mensageiro com um ministério vindicado para que ele seja aceito pelos escolhidos, e eles o escutarão assim como a primeira igreja escutou a Paulo. Entendeu agora? E amadurecerão na palavra até chegar a ser a noiva da palavra, e os poderosos atos serão encontrados nela, os quais sempre acompanham a palavra pura e a fé. E os grupos da igreja falsa se ajuntarão num concílio mundial de igreja, e esse concílio de igreja será a imagem erigida à besta. Quem não for, aqui que está a coisa, irmão. Deus está aqui chamando um povo. Quem não for com ele, vai ficar. Vocês notam aqui que a maioria vai ficar sendo como a marca herege da besta. Agora, alguns que vão ficar, como a Virgem Nessa, que vai ficar aqui, vai sofrer, mas sofrer até não poder mais. Se quiser ainda receber salvação. A Virgem Nessa, ela vai sofrer como nunca houve um povo que sofresse, nem no passado. Mas não seria muito melhor aceitar a verdade agora para sair livre? Para que ficar no sofrimento? Quando agora Deus está aqui chamando um povo, preparando um povo para sair da terra. Sabe? Mas a ignorância, irmãos, é isso. Ignorância ignorância nossa, na verdade que é ignorância nossa. Porque ninguém quer aceitar a verdade, que a verdade dói. E por outro lado, é isso aí que vocês veem. E por ser poucas as pessoas sempre têm a ideia, falam, mas o tanto de gente lá do outro lado. Olha,
Olha a situação que foi no passado para ver qual o lado que você ficaria. Qual o lado que você ficaria nos dias de João Batista? Qual é o lado que você ficaria nos dias de Jesus? Sabe? Qual é o lado? Você nota que Paulo, por exemplo, pregou, no final estava tão difícil para ele que ele não tinha até uma capa, ele não tinha dinheiro nem para comprar uma capa. Às vezes a gente pensa assim, mas é claro, no Novo Testamento Paulo pregou, mas quando ele estava pregando, praticamente só quem ficou com ele foi esse médico aqui, Lucas, que ficou com ele. Os demais rejeitaram ele, pensando que ele, porque a pessoa é assim, ó, quando a pessoa entra num fracasso, por exemplo, a vista de Paulo estava acabando, ele já estava escrevendo com letras grandes, porque ele já perdendo a vista, então as pessoas começaram a pensar, mas ele fracassou. Mas teve um homem que ficou com ele, foi Lucas. Lucas ficou com ele o tempo todo, sabe? Mas o resto abandonou, sabe? Por quê? Porque acha, como o mensageiro hoje, praticamente hoje, se o mundo durar mais, daqui a uns dias, como um homem falou com o profeta, vocês lembram que eu li uma mensagem aqui, falando com o profeta, ó, enquanto você está vivo, essa coluna de fogo, quer dizer, está sendo valorizada, mas quando você morrer, ela vai ser vendida por 10 centavos, em qualquer lugar. Praticamente ninguém vai dar valor, mas graças a Deus os eleitos dão valor, os eleitos dão valor, tá? Porque, ai de nós, se você não entender que essa coluna de fogo é Deus nos guiando. Ai de mim, ai de nós, sabe? Agora aqui, eu não quero, eu quero ler agora para os irmãos entenderem a situação nossa da era de Laodiceia. Vamos ler a era de Laodiceia a partir, se eu der conta de ler até o 111, vou começar aqui no 106. Só para os irmãos, escute bem aqui a situação que é 106 dessa mensagem da era de Laodiceia. Deus diz que esta igreja da era de Laodiceia é miserável. Esta palavra vem de duas palavras gregas que significam sofrimento e julgamento. E isso não tem nada a ver com as provas que chegam a um verdadeiro cristão. Porque Deus, falando de um cristão em tempo de prova, diz que é bem-aventurado. E sua disposição é gozo, enquanto que esta definição é expressada como desgraçado e miserável. A era já foi condenada lá há 2000 anos atrás, quando Deus, através do apóstolo, deixou o Apocalipse. Já disse que essa era desgraçada e miserável. Agora, o que significa miserável? Sem misericórdia, sem a graça de Deus, desgraçada, está vendo? Então ela não tem mais a graça de Deus, ela é condenada, porque rejeitou a graça. Você sabe qual foi a graça? Vocês notaram que Israel rejeitou a graça estendida por um profeta? A graça que eles rejeitaram é a mensagem do profeta da era. E por isso que ela se tornou desgraçada e miserável. Que ela rejeitaria a mensagem. O eleito é apenas o eleito que segura essa verdade e é testemunha de Deus na terra hoje. São os eleitos. Então, aí ele continua aqui. Quão estranho, nesta era de abundância, nessa era de progresso, nessa era de fartura, como pode haver provação? Bem, assim sendo é estranho, mas era de fartura e oportunidade,
quando todos têm tanto e há muito mais para ser possuído, porque com todas as invenções para fazer nosso serviço e muitas coisas para dar-nos prazer, repentinamente deparamos com as enfermidades mentais, apoderando-se de tanta gente ao ponto de alarmar a nação. Vocês lembram daquela doencinha que houve há uns 2 anos atrás, que matou milhões de pessoas? Porque rejeita a palavra de Deus. E vai ser pior cada dia. Vai vir doença muito pior do que aquela. Vai vir doença muito pior do que aquela. Vocês notam que ali em Zacarias 12, ali, 14, 12, ali, está mostrando que vai vir coisas que as pessoas andando, a carne vai cair e eles vão derreter e cair. Por quê? Porque rejeitou o Criador, rejeitou a mensagem da hora. Está vendo, irmãos? Por que eu prego aqui? Porque se eu não pregar, se nós não pregar essas coisas, nós vamos ser responsáveis. E tem uma mensagem que diz: se você não pregar e permanecer com a palavra, Deus risca seu nome imediatamente. Então eu não quero que meu nome seja arriscado. Eu quero que meu nome permaneça lá. Tá? Então por isso que eu estou mostrando essas coisas. Então, deparamos com as enfermidades mentais, apoderando-se de tanta gente a ponto de alarmar a nação, quando todo mundo devia ser feliz, sem nada que concorra realmente para ser feliz. Milhões estão tomando sedativos à noite, pílulas para estímulo pela manhã, correndo aos médicos, dando entrada nas instituições, tentando afugentar por meio do álcool, temores desconhecidos. Sim, esta era se gaba de enormes lojas repletas de bens terrenos, mas o povo é menos feliz do que nunca. Essa era se vangloria de seus conhecimentos espirituais, mas o povo é menos seguro de si mesmo do que nunca. Essa era se gaba de melhores valores morais, e é a época mais corrupta do que qualquer outra desde o dilúvio. Ela fala acerca de seu conhecimento e de sua ciência, mas ela está travando uma batalha perdida em todos os campos, porque a mente e a alma e o espírito humano não podem compreender nem manter-se à altura das mudanças que têm vindo sobre a terra. Em uma geração, nós temos passado da era do cavalo e da carroça e da era do espaço, e somos orgulhosos e jactanciosos quanto a isso. Porém, dentro há uma caverna escura e vazia que está clamando em tormento. Isso é a alma. Vocês notaram aqui? Lembrei de uma escritura aqui que eu vou ler. Aqui para os irmãos verem aqui uma coisa aqui. Eu creio que eu li essa escritura domingo. No livro de Joel. Eu creio que foi Joel aqui, ó. Escute bem aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou encontrar Joel. Aqui. Joel. Escute bem aqui, ó. Eu creio que eu li aqui, ó. Escute bem, ó. Joel 3. A partir do verso 12: movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações ao redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Viu o quê? Olha o amadurecimento. Tá? Está cheio os vasos dos lagares, dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Está vendo? A alma é uma caverna escura, mas aqui na mente, ó, sabe? É por isso que aparece, por isso que a juventude está morrendo. Problema, quer dizer,
Tudo que eles fazem é para morrer. Tudo que faz hoje a juventude, só existe uma maneira de viver e aceitar a verdade. Qualquer coisa que eles fazem aí fora é para morrer. Sabe? Existe tanta coisa que ensina através do celular, da internet, tudo, para morrer. Tentando tirar a vida, porque lá dentro já é uma caverna. Tem nada mais, a alma já se foi. O clamor virá quando a morte vier. Porque o profeta diz, aquela alma volta e diz, por que você não aceitou a verdade? Você devia ter aceitado a verdade quando você estava vivendo na terra. Então vamos mais um pouquinho aqui. Então, e diz aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Tal maneira sobre que está desfalecendo, deixa eu voltar, vamos ver onde eu estava. Caverna escura e vazia que está clamando em tormento, e sem uma razão desconhecida os corações dos homens estão desfalecendo de medo, e o mundo está de tal maneira sombrio que esta era podia ser muito propriamente ser chamada a era dos neuróticos. Ela se jactancia, mas ela não pode retroceder. Ela clama por paz, porém não há paz. Ela clama ter grande abundância de todas as coisas, mas continua ardendo de desejo como um fogo insatisfeito. Não há paz, diz o meu Deus ao perverso. São miseráveis, e isso quer dizer que são dignos de compaixão. Compaixão? Eles desprezam a compaixão. Eles são cheios de orgulho, se gabam do que não tem, mas o que possui não resistirá ao teste do tempo. Tem edificado sobre a areia movediça em vez de edificar sobre a rocha da revelação da palavra de Deus. A única coisa, irmão, que existe hoje é a revelação da palavra. Essa revelação está aqui exatamente para nos segurar. Deixa eu ver se eu leio pelo menos algo aqui. Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui. Eu creio que aqui dá para aqui na festa das trombetas, a partir do 209. Aqui está novamente repetindo-se, e aqui está esse sistema eclesiástico retornando diretamente, sufocando, pesoteando tudo que é chamado Deus. Eles têm seus sistemas e organizações, denominações, mas isso não tem nada a ver com a Bíblia. Eles lhes dirão rapidamente que eles nem ao menos creem nela. Sim, Senhor, diga o que a igreja diz. É o que Deus disse. Essa é a palavra. A noiva está com as palavras. Eles são um. Escute bem como que nós somos um. Como pode ser um? Quando essa palavra que está escrita aqui manifesta-se em você e faz você e a palavra se tornarem um. Isso é exatamente o que ele prometeu. Quer dizer, quando essa palavra manifesta e você também é parte dela, você crerá nela e aceita. Então aí nós tornamos um nesse sentido. Que nós somos criados para crer e viver nessa era e aceitar a revelação da hora. Não um Jesus do passado, mas o Jesus presente. Jesus presente é a revelação hoje. O eleito é capaz de captar essa visão. Sabe? Aí ele diz, e então isso o interpretou. E Deus é o seu próprio intérprete. Ninguém precisa interpretar nada. O que ele fez? Me colocou vocês aqui e trouxe a palavra para que nós pudéssemos encaixar. Deus é o seu próprio intérprete. Não é questão de eu ler aqui e ficar interpretando nada, não. Deus é o seu próprio intérprete. Ele disse, uma virgem conceberá, e ela concebeu.
Tá? É isso que nós precisamos de entender. Então ele disse aqui, estão, ao invés de crer na rocha da palavra de Deus, o terremoto vem logo. Dentro de pouco tempo virão as tempestades da ira de Deus em juízo, e então vem repetindo a destruição, e a despeito de toda a sua preparação carnal, eles ainda não estão preparados para enfrentar aquilo que vem sobre a terra. Eles são aqueles que, a despeito de todos os seus esforços mundanos, estão realmente opondo-se a si mesmo e não sabem. Sem dúvida alguma, eles são objeto de compaixão. Compadeçamos desse pobre povo que está no movimento ecumênico do último dia, porque eles o chamam de movimento de Deus, quando na verdade é de Satanás. Tenhamos compaixão daqueles que não conhecem a maldição da organização. Tenhamos compaixão daqueles que não conhecem tenhamos compaixão daqueles que não têm, que têm tantas igrejas belas, personagens tão amáveis, coros tão esplendidamente ensaiados, uma demonstração tal de riqueza e uma forma tão tranquila e reverente de adoração. Tenhamos compaixão, não inveja deles. Voltemos para os velhos edifícios de armazéns, voltemos para o quarto mal iluminado, voltemos para os celeiros, voltem para menos do mundo e mais de Deus. Tenhamos compaixão daqueles que fazem suas grandes reivindicações e falam acerca de seus dons. Sinta pena deles como objeto de compaixão, porque logo serão objeto de ira. Não é eu que estou falando, é Deus que está falando, tá? Isso aqui não é o William Branham, é Deus que diz para a era. Então, agora ele está nomeando tudo. Então, vamos mais um pouquinho aqui, ó. Escute bem. São pobres. Ora, isso naturalmente significa pobre espiritualmente. O sinal dessa era, como ela se encerra, é maior e melhores igrejas, com mais e mais pessoas, com mais e mais manifestação do que é suposto ser demonstração do Espírito, porém os altares repletos, os dons do Espírito em operação. A notável assistência não é a resposta de Deus, porque aqueles que vêm aos altares muito raramente permanecem para continuar com Deus. E depois que as grandes campanhas se encerram, onde estão aqueles que vieram à frente? Eles ouviram um homem, eles atenderam o apelo, eles caíram na rede, mas eles não eram peixe. É semelhante à tartaruga e eles se arrastam de volta para as suas próprias águas. Não há conversão. O que converte é a mensagem. A mensagem converte a pessoa. E isso é o que eu falo sempre, irmão. Se você... Olha, eu fico até pensando aqui, ó, tem muitos aqui que já batizaram há pouco tempo, dificilmente vem na igreja. Olha, se não vier, não adianta, vai ficar aqui. Vai ficar e vai sofrer muito, porque é muito melhor não conhecer a verdade do que conhecer e depois desprezar. Valoriza a palavra de Deus. Nós temos que valorizar, porque senão nós vamos ficar aqui sofrendo muito. Por isso que eu estou lendo aqui, sabe? Eu lembro, recordo quando o pastor Joel vinha lá em Betim, pregava, porque um evangelista, a mensagem dele é isso, é para chamar tudo. Ele joga uma rede, aí, como o profeta diz, aí pega cobra, pega tudo. Mas as cobras, as tartarugas, ó, quando é revelada a verdade mesmo, vai tudo embora. Só vai ficar peixe se tiver. Tá? Se tiver peixe, fica. Mas eu mesmo sou testemunha que quando eu ia conversar com eles lá, eu mesmo dizia para minha esposa, falava, ó, não vai ficar nenhum, e não ficava nenhum. Porque só de conversar com eles, não entendia nada. Aquilo foi só porque na hora do movimento, aí foi na frente. Mas não entendeu nada. Mas é a melhor coisa, você ficar seguro, quando você entender.
Quando você entender, por exemplo, alguém que não é batizado, quando você entender a palavra, vem na frente para não voltar mais. Esteja seguro. Vamos mais um pouco. Eu quero, está faltando 15 minutos ainda. Acerca de tudo isso que tem sido dito sobre línguas, que se supõe ser a evidência do batismo do Espírito Santo, e o povo crê que estamos num grande avivamento. O avivamento tem terminado. Vocês já escutaram eu pregar aqui em ano 62? Está terminado, amigos. Que Deus sabe as coisas. Deus conhece as coisas. Desde 62 aquilo já tinha terminado. E a partir dali foi que as sementes começaram a amadurecer segundo aquilo que está no coração. Se você é um eleito, você amadurece com um trigo. Eleito para ir para o céu. Se você é um joio, não existe nada que faz você ser trigo. Você é como uma planta. Se você plantar um pé de abacate, nunca pense que vai dar laranja. Você vai colher abacate. Nós somos assim. Se nós somos eleitos, por certo, essa palavra aqui te amadurece como eleito. Mas se você é um joio, você vai amadurecer com a mesma palavra como joio. Você não consegue. O profeta chegou até a falar que quando o Espírito vem, ele não muda a natureza da semente, mas ele amadurece a semente de acordo com o que está dentro. Tá? O Espírito Santo não muda a natureza da semente. Ele vai amadurecer a semente de acordo com o que está dentro. Então, vocês notaram aqui? Ó, acerca de tudo isso que tem falado sobre línguas, que supõe ser a evidência do batismo do Espírito Santo, e o povo crê que estamos num grande avivamento. O avivamento tem terminado. A América teve sua última oportunidade em 1977. 1957. Você viu que o profeta falou antes, lá em outras mensagens, ele disse: se a América não receber a palavra em 1976, ela nunca mais receberá. Em 77 foi a última oportunidade. Veja a situação da América. Eu creio que de todos os países mais sujo, a América é o pior. Olha as mulheres lá, olha a situação daquelas mulheres. Praticamente nem roupa está vestindo mais. Mas por quê? Porque houve um profeta no meio deles e eles rejeitaram. Houve uma mensagem, e essa mensagem condenou aquela nação. Você nota que aquela nação está em Apocalipse 13. Aquela nação, em Apocalipse 13, verso 11, aquele cordeiro ali é os Estados Unidos. Está aqui. Ele era um cordeiro e falou como o dragão. Está vendo? Ele era um cordeiro, que é os Estados Unidos, mas falou como o dragão. Deixou Kennedy levar Roma para lá. Mas lá também era o tipo de Israel, no tempo de Acabe. No tempo de Acabe tinha uma Jezabel, tinha um Acabe, uma Jezabel e um Elias. Lá nos Estados Unidos tinha um Kennedy, e tinha uma Jezabel por detrás de Kennedy, mas tinha um Elias também. Para condenar ou trazer vida, que a vida vem pela palavra, mas eles rejeitaram. Deixa eu ir rapidinho aqui, está faltando 10 minutos, passando rápido, mas agora, as línguas são um sinal de Deus de um iminente desastre, como foi na festa de Belsazar. Não apareceu um profeta lá? Aquele profeta pôde revelar o sobrenatural que ninguém conhecia. Hoje está aqui o sobrenatural que só o eleito conhece. E teve que haver um profeta para revelar o sobrenatural. Lá, Belsazar olhou assim e começou já a tremer, e uma mão escreveu na parede. Mas tinha um profeta lá que podia ler o sobrenatural. E podia dizer assim: ó, o seu reino está cortado, sabe?
E aqui está o sobrenatural. Para os eleitos aqui, ó, para quem pode receber. Então, é o de um iminente desastre, assim como foram quando apareceu sobre a parede na festa de Belsazar. Você sabe que muitos vão chegar no último dia e dizer: Senhor, Senhor, não temos feito muitas obras maravilhosas em Teu nome, até mesmo expulsando demônio? E Ele dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os quais praticais a iniquidade. Mateus 7, 22, 23. Jesus disse que era praticante de iniquidade. Todavia vocês conseguem um homem que pode vir e orar pelos enfermos, conseguindo imposição de óleo, impressão de óleo, sangue na congregação, surgindo profecia, toda espécie de sobrenatural, e o povo reúne-se em volta dele e jura que ele é do Senhor. Muito embora esteja verdadeiramente fazendo da religião meio ilícito de ganhar dinheiro e vivendo em pecado. A única resposta que eles têm é absolutamente fora da Bíblia. Bem, ele consegue resultado, portanto, ele deve ser de Deus. Viu o quê? Já que tem resultados, deve ser de Deus, né? Mas não, olha os resultados para ver se é de Deus. Então, olha a vida de William Branham hoje. Um homem que não quis nada, terreno. Então, nós também temos que seguir esse homem. Porque esse foi um exemplo para nós. Mas olha os outros demais que estão ficando ricos. Tem pastor aí da mensagem que está, parece, ganhando até uma coisa de ouro aí, sabe? Pela internet, uma coisa assim. Está vendo uma situação dessa? Não tem jeito, mas aqui, está aqui a mensagem para eles. Essa mensagem aqui é para esses que gostam de dinheiro, tá? Então, a única resposta que eles têm é absolutamente fora da Bíblia. Quer dizer, está tendo resultado, portanto deve ser de Deus. Quão terrível, quão profundamente pobre no Espírito de Deus é essa época. Os pobres necessitados e não sabem. Tu és cego e nu. Ora, isso realmente é desesperador. Como pode uma pessoa ser cega e nua e não sabe? No entanto, é dito que são cegos e nus. Se recordam você daquela ocasião quando Eliseu e Geazi foram cercados do exército da Síria? Vocês se recordam que Eliseu feriu-os de cegueira pelo poder de Deus? No entanto, seus olhos estavam inteiramente abertos e eles puderam ver. E eles puderam ver para onde estavam indo. A cegueira foi peculiar, em que eles podiam ver certas coisas, mas outras, como Eliseu e os servos no campo de Israel, eles não puderam ver. O que este exército podia ver e não lhes foi de nenhum proveito? Aquilo que eles não viam os fez cair em cativeiro. Viu o quê? Em cativeiro. Agora, qual vem a ser o significado disso para nós? Significa exatamente o que significou lá atrás, no ministério terreno de Jesus. Ele tentou ensinar-lhes a verdade, porém não deram ouvidos. São João 9, 40, 41. A mesma coisa. Tentou ensinar a verdade, não quis. Hoje é a mesma coisa. Mas se vocês recordam daquilo ali, quer dizer, Eliseu cegou eles para não ver certas coisas, mas ao mesmo tempo eles estavam vendo, porque eles estavam caminhando com Eliseu e indo exatamente para a emboscada. Mas é claro, quando chegou lá, o rei quis matar, mas Eliseu falou: não mata eles não, dá comida para eles, porque eles vão voltar para casa. Está vendo? É isso que está acontecendo. O mundo está cego. A verdade está aqui. Eles estão cegos para não ver a verdade, porque já rejeitaram. Mas o eleito está com os olhos abertos. Porque existe uma luz que guia os eleitos. E é a luz da palavra. Agora aqui eu vou terminar. Aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso disseram: nós também somos cegos?
Disse-lhe Jesus: se fosse cego, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. A atitude dessa era é exatamente a mesma de então. O povo tem tudo, sabe tudo, eles não podem ser ensinados. Se surge um ponto de verdade da palavra e um homem tenta explanar seu ponto de vista a alguém que tem um ponto de vista oposto, o ouvinte não escuta para aprender, mas escuta para contradizer o que o outro diz. Agora eu quero fazer uma pergunta oportuna. Pode a Bíblia combater a Bíblia? Vocês já viram a Bíblia e contra a Bíblia? Não existe. Pode a Bíblia contradizer a Escritura contradizer a Escritura? A Bíblia contradiz a Bíblia? Pode haver duas doutrinas de verdade na palavra que digam o oposto ou que se opõem uma à outra? Não. Não pode ser assim. Não obstante, quantos do povo de Deus têm os olhos abertos para essa verdade? Nem ao menos 1%. E aí, então, cadê a igreja grande? Nem 1% tem os olhos abertos para a verdade. E os 99% então? Tá. E eu já estou terminando, tá, irmãos? Já estou terminando. É só que eu queria mostrar para os irmãos essas coisas. Não obstante, quanto do povo de Deus tem os olhos abertos para essa verdade? Nem ao menos 1%, até onde sabemos, tem aprendido que toda a Escritura é dada por Deus e toda ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, etc. Se toda a Escritura é dada dessa maneira, então todo o verso se encaixará se for concedida a oportunidade. Porém, quantos creem na predestinação para eleição e reprovação para destruição? Aqueles que não creem assim escutarão? Não. Eles não a ouvirão. No entanto, ambas estão na palavra, e nada os demoverá. Porém, para aprender acerca dessas coisas e reconciliar a verdade dessas doutrinas com outras verdades que parece que estão opostas, elas não tomarão tempo. Mas tapa os seus ouvidos e range seus dentes e se perdem. Ao fim dessa era virá um profeta, porém eles estarão tão cegos a tudo que ele estiver fazendo ou dizendo, eles estão seguros que eles estão certos e na sua cegueira perderão tudo. Eu creio que foi bom para os irmãos ouvir essa parte aqui, está vendo aqui? Então, aí está, o crescimento das igrejas é uma profecia bíblica, tem que crescer, tem que aumentar. Mas os eleitos são poucos em meio a tudo isso. Os eleitos são poucos, nunca serão muitos. E cada dia que passa, mais difícil vai ficando, cada dia que passa, menos um, até que o fogo cai na terra. Mas os eleitos não vão estar aqui, os eleitos vão sair. Então, por isso que tem mensagem, apressa, Deus está com pressa, Deus está irado e desgostoso. Está vendo? Vocês leem a mensagem, Deus está irado e desgostoso com o mundo. Ele está querendo que o eleito apresse, ele já segurou o tempo com a mão por causa do eleito, mas ele tem pressa. Ele quer que o eleito aprenda isso. Porque senão, irmãos, vai ficando, aí Deus, o que Deus vai fazer? Tirar aqueles que estão prontos e ir embora, e aí, ai daqueles que estão na terra. Mas vamos pedir a Deus, Senhor, ajuda as nossas famílias, ajuda essas criancinhas que estão nascendo, as criancinhas que estão crescendo, ajuda esses jovens a não envolver, não é com o mundo lá fora não, a não envolver com a igreja. Ajuda esses jovens a estar seguro na palavra.
Envolver com a igreja, tem milhões de jovens, está envolvido com a igreja, mas não envolver com a igreja, mas com o manto, vestir o manto de Jesus Cristo. Receber o manto do noivo para sair dessa terra. Amém, amém. Deus abençoa. Nós vamos ler a palavra, vamos ficar de pé para a gente. Eu terminei exatamente 7 horas para a gente ler a palavra aqui para a Santa Ceia do Senhor. Todos que estão conosco, que estão aqui, que são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, podem tomar a ceia se vocês quiserem, tá? A ceia não é nossa, a ceia é do Senhor. Então, nós vamos ler a Bíblia aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11. 1 Coríntios 11, está escrito assim. Deixa primeiro, eu quero perguntar, vocês entenderam a mensagem? Então tá bom, então tá bom.